Medições e medições e medições. A gente precisa apresentar para a equipe de execução um programa de trabalho, um plano de trabalho no período, do período, e cabe à equipe de execução cumprir o plano de trabalho. Então, é importante que fique claro que a equipe de controle, de monitoramento, produz um plano de trabalho para a equipe de execução. E cabe à equipe de execução executar esse plano de trabalho, nem mais, nem menos. Promover todos os meios para realizar esse trabalho e registrar os dados desse trabalho. Nós vamos então fazer o seguinte, vamos pegar o nosso projeto, emissão do plano de trabalho, que seria um modo onde apresenta basicamente cronograma, um modo que vai permitir que a partir daqui, dessas informações, nós possamos, com o botão direito, no projeto, fazer o registro de dados. Nesse caso, o registro de dados, no começo do período, é a apresentação do que é necessário fazer. E o registro de dados, no final do período, será aonde nós vamos colocar o que foi feito. Botão direito no projeto, registro de dados, apresenta a tela da pergunta: qual o período? Início atual, que é aonde nós estamos, e aonde nós estamos? Estamos no início do projeto. Aqui eu não vou fazer a medição do trabalho da execução. Aqui eu vou fazer a medição do projeto inteiro, incluindo o planejamento. Como o nosso projeto começa no dia 1º de março, início atual ou início real, talvez a melhor tradução seria data de início, data de status, momento em que nós estamos no começo do projeto, duplo clique e eu vou medir esse projeto no mês. Eu não vou fazer medição semanal, quinzenal, como comentei, para facilitar o processo, para mostrar com menos interações o processo de produção de um plano de trabalho e registro dos resultados desse plano na ferramenta. Vamos ver aqui, início atual, duplo clique, 1º de abril, não, vai ser 31 de março. Mediremos o mês de março inteiro. Quando eu digo mediremos o mês de março inteiro, eu estou medindo de 8 da manhã até as 16 horas do dia 31, incluindo o dia 31. Se eu colocasse o 1º dia de abril, viria o dia 1º de abril também. Eu não quero medir o dia 1º de abril, quero medir apenas o que foi produzido no mês de março. Eu quero comunicar à equipe de execução o que é para ela executar no mês de março. Confunde-se aqui, então, no plano de trabalho para ser executado, nos resultados do plano a serem colocados no registro de dados. Programado ou tudo? Programado. Ele gera um mapa. É claro que esse mapa pode ser copiado e enviado para a produção. A produção, então, fica sabendo que ela tem que produzir isso. Ela tem que produzir, fabricar, ela tem que realizar essas atividades nesse período de 1 a 31 de março. Ela tem que produzir de 1 a 31 de março. E ao final,
ela tem que informar o que ela produziu. Vamos ver aqui. Botão direito, mostrar colunas. Todas as colunas que foram liberadas na versão CPM Ultralight e que poderia ser classificada da seguinte maneira: datas de início e fim previstas de acontecerem, duração em horas de acontecer. Então, aqui é o prazo que elas deveriam ser realizadas. Aqui é o prazo completo e total dessas atividades. Eu vou colocar ele aqui no final, porque isso é uma informação do todo, e eu quero mostrar para a equipe de execução apenas o que elas têm que fazer no período. Essa atividade consumirá 40 horas e acontecerá nesse prazo. Essa atividade consumirá 56 horas e acontecerá nesse prazo. Importante lembrar que essa informação diz: ela pretende ocupar 200 horas, mas nesse período ela vai acontecer e gastar previsto apenas 56. Claro que se no período gastar 56, resta 144. Da mesma forma, essa atividade 17 prevê produzir 160 metros quadrados. Essa informação é uma informação genérica, total. 160 de 400. Nesse período, e tem que acontecer nesse período, tem que ser fabricado 160 metros quadrados. Claro que vai sobrar para o futuro, não sei em que período, 240 metros quadrados. Essa atividade 16 pretende, nesse período, produzir 300 metros, de um total de 300 metros, e consumir 40 horas num custo previsto no período de 396.400. Um custo previsto aqui e um custo restante aqui. Então, nós temos as informações de referência, temos as informações previstas de acontecerem, de serem realizadas. Mais uma informação aqui, histórica. E temos o saldo. É importante chamar atenção para o saldo, porque a equipe de execução, ela tem esse plano de trabalho. Esse plano de trabalho. Daqui, aqui. E ela tem essas referências para analisar. Mas não cabe à equipe de execução fazer mais ou fazer menos. Não cabe à equipe de execução adiantar a atividade ou deixar de gastar ou deixar de pagar. Cabe à equipe de execução fazer a programação dentro das datas, nas quantidades, com esse gasto de tempo, com esse custo nesse período. É muito importante chamar a atenção disso. Bom, se esse é o plano de trabalho da manutenção, eu poderia ter outros campos. Vamos ver se temos campos do usuário.
temos campos do usuário. Aquele campo de grau de satisfação não é encontrado aqui. Um campo de empenho não é encontrado aqui. Mas se houvesse um campo criado no planejamento, esse campo poderia ser encontrado aqui. E se esse campo fosse encontrado aqui, nós teríamos um campo que pode assumir um valor de consumido no período ou realizado no período. Então, se nós tivéssemos mapeado um campo de planejamento para essa atividade chamado grau de satisfação, e o planejado para essa atividade, o grau de satisfação fosse 9, eu poderia encontrar aqui um grau de satisfação acontecido, realizado. A equipe de execução, então, nasce agora com um plano de trabalho chamado plano de trabalho a executar, com quantidades a executar, datas a serem cumpridas, e também agora com um campo livre chamado grau de satisfação em que a atividade deve acontecer. Ao final, a equipe de execução pega essa mesma informação e transforma ela em registro de dados. Como? Informando que os 300 metros previstos não foram feitos. Foram feitos apenas 250 metros. Claro que o sistema vai informar que dos 250 metros, com 50, devem fazer os 300 metros combinados. Repetindo, 300 metros previstos no plano de trabalho, agora informo 300 metros em 40 horas. Informo que eu fiz 250 em 40 horas. É claro que para fazer os outros 50, eu preciso de uma duração. Eu preciso de um prazo. Uma duração restante significa dizer que o executante informa: fiz 250 metros, gastei 40 horas, faltam 50 e eu quero mais 16 horas. Essa informação veio da equipe de execução, essa informação é o real, essa informação já está apresentando um desvio, não só de produção no período, como agora de maior tempo para a produção total. O custo, que era de 400, pode ser informado que o custo foi de 420 e que para concluir os 50 metros faltantes, o executante, a turma de execução, ainda quer mais 80. Nada disso que foi colocado aqui é mentira. São dados reais, medidos e aferidos na construção. A equipe de monitoramento está monitorando, medindo, está registrando os dados que vieram da turma de execução. Esse aqui, ele também não concluiu, porém gastou as 40 horas, precisa de mais 20 horas e consumiu de dinheiro os 400. É 400? Vamos ver se é 400. 370. 396. Ele gastou 400 mil. E ainda quer mais 80 mil. Aqui ele, por acaso, fez certo,
e está realmente faltando fazer 240 metros. Mas ele pode informar que não gastou o previsto, gastou 360. Aqui o controle e produção é uma hammock. As hammocks são medidas como estão, aqui em percentual. A duração é como está. O custo pode variar se foi auferido. Essa atividade foi feita a 100%, gastou as 40 horas, mas essa também foi feita, gastou as 40 horas, mas essa foi feita, gastou as 40 horas, mas não acabou no dia 21, acabou no dia 23. Estranho, ela gastou 40 horas mesmo, mas o tempo foi maior. Acabou no dia 24. O tempo foi maior, mas gastou 40 horas, fez os 100% e gastou mais do que o previsto. Esse aporte aqui é um aporte financeiro, ele foi feito, estamos avaliando também o aporte financeiro, concluir o registro dos dados, emitir o plano de trabalho no começo do período. A equipe de execução levou o plano de trabalho. Ao final do período, a equipe de monitoramento verifica o que foi realizado e escreve nessa planilha. Transferir para o projeto. O aviso diz: é recomendado aumentar o número da versão, pois, após transferir os dados, então não vou fazer isso agora. Eu vou pegar o projeto, vou salvar como versão, não versão 3, versão 3000. Ou até a versão 2001, que é a primeira versão da medição do projeto 2, versão 2. Versão 2000, vamos ver, salvar como, não salvou a versão 2000, salvar a versão 2001, vamos ver, salvou. Eu acabei sobreescrevendo a versão 2. Se eu errei, eu vou na versão 2, vou em registro de dados, observa que as cores mudaram, a linha pontilhada mostra aonde eu estou, à esquerda é passado, à direita é futuro, mas se eu errei eu posso vir na tabela de registro de dados, arquivo de desempenho, marco e retiro, apago. Voltei a ter a minha versão 2. Na versão 2001, eu já guardei todos os desempenhos, todas as produções, todos os registros dessa primeira medição, que eu chamei de 2001. Agora eu tenho que calcular para que o programa mostre os impactos que os dados introduzidos, que a execução trouxe, se é que houve algum impacto, no meu projeto. Nós temos então aqui o projeto inteiro, a linha pontilhada denota o momento em que estamos,
A parte esquerda, numa cor única, que nós escolhemos cor laranja, mostra o que já foi executado, e o lado direito é o que está para executar. O período medido, o período executado foi o mês de março. Quando eu calcular todas as informações de inícios e términos reais, produções e quantidades e volumes reais, custos e gastos reais, uso de materiais e consumos reais refletirão no futuro se houver algum impacto. Aqui, ampliando a escala, podemos ver que a linha de base cinza descola do realizado no passado real. Aqui, vamos ver algumas atividades aqui ficando por fazer. Vamos ver aqui. Essa atividade aqui era para ter sido concluída no passado, não foi, e a parte que falta foi, é óbvio, levada ao futuro. Não é possível, a partir da data de hoje, manter uma parte que não foi concluída no passado. Ela, no mínimo, está agendada o mais cedo possível para o futuro, após a linha de status, a linha que representa o dia de hoje. Nós não encontramos nenhum impacto aqui no marco final, não encontramos no caminho crítico, embora tenhamos parte do caminho crítico aqui também. A primeira medição foi feita, não vou tomar nenhuma ação corretiva ou preventiva. Simplesmente medi, registrei e declarei que tivemos problemas, mas não houve impacto aqui no prazo final. Vamos fazer uma segunda medição. De novo, a equipe de monitoramento e controle vai gerar um plano de trabalho. Esse plano de trabalho foi rearrumado, porque com os adiamentos e aumentos de despesa e coisas, o plano de trabalho do próximo período já foi alterado. Vamos então gerar um novo plano de trabalho, botão direito, na linha 0, registro de dados, início atual agora é 31 de março, a partir das 16. E nós vamos até o dia 30 de abril, até as 16. Nós vamos medir após o dia 31, que deve ser o dia 1º. Poderíamos escrever dia 1º, mas nesse caso vamos manter o último momento da medição anterior. É gerado um novo plano de trabalho, que será apresentado para a turma de execução, e a turma de execução vai ter novas datas para realizar novas atividades ou parte das atividades anteriores. Mais uma vez, eu digo que a atividade não foi feita como deveria, dando um saldo maior, porém, utilizando as 40 horas e pedindo mais 20, porque eu tenho uma parte a concluir. Mais uma vez, o custo real não foi 1.600, foi maior. E eu espero mais algum recurso financeiro para concluir. Esse foi feito, esse não foi feito todo, ficou faltando 400, mas eu usei o tempo todo, eu preciso de mais tempo. Tudo isso vem da informação do executante. Gastei 1.200, não gastei mais ainda, gastei 1.500, ainda preciso de 800. Essas informações vêm do executante.
Aqui nós temos as informações de referência para consulta. E eu vou colocar a Hammock e a Hammock, elas são medidas conforme o tempo foi mesmo, e eventualmente eu posso aumentar o custo se o custo foi verificado. Aqui eu tenho 200 metros realizados, falta 40, eu fiz em 20 horas, mas eu quero mais 16. O aporte financeiro foi feito, mas foi feito no dia errado, foi feito no dia 3, mas foi feito. 100% concluída. 100% concluído. Poderia ser feito no dia 4. 100% concluído. Agora que o plano de trabalho foi realizado e os dados reais foram passados para a equipe de monitoramento e controle, eu retorno com ele ao projeto. A mensagem diz: de 2001 como versão, é melhor salvar como 2002. Ok. Agora aqui em cima temos 2002. Eu vou calcular e vou gravar. Observa que nós temos 2 períodos já medidos. A linha pontilhada representa o momento atual. À esquerda é um passado que não tem como ser mexido. À direita é um futuro que talvez tenha algum impacto por conta do segundo período de baixo desempenho da equipe de execução. Segundo período de baixa produtividade da equipe de execução. Segundo período de baixa qualidade nos gastos da equipe de execução. Eu vou calcular, vou gravar e eu vou verificar que houve aqui um descolamento do previsto real. Aqui as atividades que iam foram jogadas lá para frente, mas são atividades que aparentemente não estão no caminho crítico. Aqui houve um deslocamento do azul, não houve do vermelho, continuamos com baixo desempenho de produção, não cumprimento de datas, porém sem ameaça ao fator crítico de sucesso aqui no CPM, data de término. Bom, gravei, já tinha calculado, vou partir mais uma vez para a medição do projeto. A equipe de medição vai na linha 0 fazer uma nova proposta de trabalho a partir do dia 30 de abril até o dia 31 de maio, perfazendo mais um período, nesse nosso caso mensal. Agora temos mais um boletim, mais um plano de trabalho. A equipe de execução recebe esse plano, faz um grande esforço para tentar cumpri-lo e começamos de novo. Não fizemos 100 metros, fizemos 0 metros. E gastamos 40 horas. Gastamos 40 horas fazendo nada. Isso significa dizer que a equipe vai precisar das 40 horas para fazer os 500 metros. Não vamos nem falar de dinheiro. Aqui, os 250 quilos foram feitos, mas foram feitos na data errada. Mas foram feitos 250 na data errada. Aqui foram feitos, aqui foram feitos. A Hammock continua sendo medida conforme ela é. Lembrando que o custo pode ser verificado e de repente foi até maior. Não, aqui não é o custo. O custo pode ser maior ou menor. Normalmente a gente sempre encontra coisas
divergindo para o pior. Estou colocando um caso bem ruim. E nessa aqui eu vou, atividade 14, eu vou fazer 50, gastei todas as horas e preciso de 20, e registramos isso ao final do período e levamos para o projeto, e ele vai dizer, aumenta uma versão, porque as medições nessa ferramenta, elas são preservadas na íntegra, através de uma cópia 2003, calculo, salvo. Lembrando que a linha pontilhada é o momento em que nós estamos, à esquerda é o passado de 3 períodos já realizados. Não dá para colocar uma coisa não realizada hoje no passado. Ela, no mínimo, é a partir de hoje. E a parte direita da linha pontilhada é o futuro, cujo impacto verificarei agora, gravo e vejo que agora, na terceira medição, na terceira manifestação de uma equipe de produção, de baixo desempenho, de alto custo, de alto consumo, finalmente, na terceira medição, independente de todos os impactos internos, temos um impacto no fator crítico, que é o fim do projeto e que está no caminho crítico, que definiu, então provavelmente nós tivemos problemas de atrasos e consumos no caminho crítico. Estamos fazendo medições sem nenhuma ação corretiva, apenas de forma passiva, monitorando e informando a ferramenta o que a turma de execução fez. Salvo, calculado, impacto, olhei o impacto e não fiz nada. Bom, quarta medição, linha 0, registro dos dados, início atual agora é 31 de maio e o término é 30 de junho, ok, novo boletim de medição, não, na verdade novo plano de trabalho, o plano chega para a equipe de execução, que não é muito boa, a turma de execução trabalha e informa, ao final, a equipe de planejamento, não, a equipe de controle. Nós não fizemos 100, fizemos 0. Mas nós gastamos as 40 horas. Queremos 40 horas. Nós, na Ramoc, fizemos o que tínhamos que fazer, mas gastamos dessa vez menos. E o aporte financeiro chegou antecipado. Chegou no dia 3. E acabou no dia 3. Foi num dia, mas veio. Se veio, foi 100%. Medimos mais uma vez. Aqui eu vou dizer que eu fiz 100. E faltam 150. Mas eu gastei as 40 horas, ainda quero mais 40. E informo que eu gastei 40 mil. Essa equipe de execução, que recebeu um plano de trabalho no começo do período, reporta agora nesse mesmo módulo o que ela fez. E eu acho que ela não fez coisas muito boas. A ferramenta sugere, mais uma vez, salva, grava como versão seguinte. Versão seguinte é versão 2004. Versão 2004, linha de status, data de status, 4 períodos passados. A linha de status está muito próxima à data de conclusão. 4 períodos passados, problemas acontecidos, nenhuma ação tomada, eu calculo impactos, gravo a versão 2004, que é a 4ª medição,
4 períodos e agora eu vejo que realmente eu tenho pouquíssimo tempo. Vamos ver quanto tempo. Pronto. Eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 4 dias para resolver o problema que em 4 meses ninguém resolveu. Se eu não resolver esse problema em 4 dias, a data final sai do dia 4 contratual e passa para o dia 6 de repente. Isso significa dizer que nós estamos com um problema de gestão. Nós tivemos medições, registros, tivemos alertas e não tomamos nenhuma medida de controle. Ou seja, monitoramento e controle, estamos só fazendo monitoramento. Bom, eu vou fazer a última medição. A data do projeto de conclusão, não esse término. Botão direito, mostrar colunas, término. Esse é o término calculado. Eu quero ver o término desse projeto, dessa versão, com da linha de base e a diferença. Nós estamos... Onde está? Nós estamos com um término previsto dia 4, um término agendado, programado, estimado de 6 e uma diferença de 2 dias. Então eu errei. Eu não tenho 4 dias para resolver esse problema. Eu tenho 2 dias. Botão direito, registro de dados, gerando um plano de trabalho, o último plano de trabalho, começando no dia 30 e acabando no final do mês. Vai pegar todas as atividades do mês que define o último período. E encontro que em produção eu tenho 1, 2 atividades. Só tem 2 atividades e um dinheiro a receber. Essas 2 atividades são fazer 500 quilos que eram em 40 horas e agora eu tenho 2 dias. 2 dias de 8 horas dá 16 horas. E eu tenho 150 metros para fazer e eu tenho uma previsão de 40 horas. Mas eu só tenho de prazo até o limite crítico 16 horas. Bom, digamos que eu fiz isso conforme estava planejado, não mudei nada, comecei na data certa, acabei na data programada certa, data programada essa, longe do dia 4, longe do término compromissado. E atualizo o projeto com as informações e, mais uma vez, eu preciso informar que a versão é 5, que eu preciso preservá-la, preciso calcular, o projeto já acabou, gravei, e posso ver que todo o projeto está pintado na mesma cor, que todas as atividades foram realizadas, que todos os registros foram apontados e que nessa versão 2005 eu tenho todos os registros de desempenho, todos os registros de produção, data, hora, volume, gasto. A atividade 10 foi feita na primeira medição, na segunda medição e na terceira medição. A 16 foi na primeira medição só. Então nós podemos fazer a rastreabilidade de quanto foi feito, quantas horas foram gastas em cada período para produzir. E temos aqui o resultado. O que nós temos de resultado, então? 5 monitoramentos. Nós temos o projeto original, sem medição. Temos
a medição 1, medição 2, medição 3, medição 4, última medição. Num processo de medições e apenas medições. Nenhuma ação para resgatar o problema. A linha de base. Nenhuma ação para diagnosticar a causa geradora que possa se repetir e que se repetiu de repente em todos os períodos de produção. Medições e simples registro de dados.